amigos do terceiro ano, tudo bem? Mais uma etapa já foi cumprida. Com essa nossa avaliação, nós conseguimos fechar então o assunto de circunferências. O assunto de cônicas, ele vai ser terminado a partir do momento que nós conseguirmos passar o exercício para vocês, né? O trabalho, que vai ser um trabalho bimestral, em que vocês vão trabalhar ali tanto a elipse, a parábola e a hipérbole. Então nós vamos retomar, vocês vão ver que o estudo é muito assemelhado à circunferência, por isso que eu trabalhei a circunferência com vocês, e vocês vão trabalhar as outras cônicas via trabalho. Nosso novo conteúdo será números imaginários. E o que seria esses números imaginários? Nós temos que partir do seguinte pressuposto, de que o número imaginário ele é um número que ele está composto por uma partícula que não é real. E aí, quando eu falo uma partícula que não é real, eu estou dizendo o seguinte: eu tenho os números reais, eu tenho aqui os naturais, além dos naturais eu tenho os inteiros, além dos inteiros eu tenho os racionais, nós temos aqui os irracionais, e aí a união deles são os reais. Então até aqui nós já conhecemos todos os problemas que podem acontecer nesse caso. Só que existem algumas situações em que a gente não tinha solução. Como, por exemplo, x mais 9 igual a zero. X ao quadrado mais 9 igual a zero. Quando eu encontro x ao quadrado mais 9 igual a zero, o que a gente chegava à conclusão? X ao quadrado igual a menos 9. X vai ser igual a mais ou menos raiz de menos 9. E aí a gente dizia, não dá para fazer, né? Não tem como fazer, porque esse menos 9 aqui, raiz de número negativo, não existe dentro dos reais, ele não pertence aos reais. Então, a gente começa a visualizar que existe uma partícula que a gente chama de partícula imaginária. Essa partícula imaginária eu vou chamar de I. Eu vou chamar essa partícula de I. E vocês vão encontrar isso no livro de vocês, na página 2. Isso aqui é a representação de um número. É a representação de um número. E aí eu vou trazer para vocês exatamente o que ele é. Ele é o quê? Ele é um número de tal forma que I ao quadrado igual a menos 1. I ao quadrado igual a menos 1. Ora, se I ao quadrado igual a menos 1, meu I vai ser o quê? E aí a gente vai começar a trabalhar a partir de agora com essa partícula I quadrado, né? Menos 1. E ele vai compor um outro conjunto maior, que vai ser o conjunto C, que eu já anunciei para vocês outras vezes, e ele é o conjunto dos complexos. Conjunto dos números complexos. Então, note o seguinte, o número I não real, tal que I ao quadrado igual a menos 1, é chamado de unidade imaginária. Então, note o seguinte, se I ao quadrado igual a menos 1, né? Então eu posso ter o seguinte, continuando isso aqui, x vai ser igual ao quê? A mais ou menos raiz de
i ao quadrado, que multiplica 9. Por que isso? Olha só, eu não tenho aqui menos 1 multiplicando 9, por isso que ele é menos 9. Então, x vai ser igual a raiz, como menos 1? Nesse meu número complexo, ele é i ao quadrado, eu posso substituir o menos 1 por i ao quadrado. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de i ao quadrado vezes raiz de 9. E aí eu tenho raiz de 1 quadrado, vai dar o próprio i. Raiz de 9 vai dar 3. Então, x vai ser igual a mais ou menos 3i. Então, nota que a partir desse momento, nós conseguimos soluções que antes não eram possíveis. Antes eu não conseguia achar uma solução dessa. E agora é possível. Então, meu conjunto solução, nesse caso, vai ser o quê? Quando eu tenho essa equação aqui, eu vou dizer que o meu conjunto solução vai ser o quê? Menos 3i e mais 3i. Então, quando a gente se deparava em Bhaskara, né, numa equação de segundo grau, o meu delta é negativo, não dá para continuar porque não existe número negativo. Não é bem assim. Não existe raiz real. Por isso que eu não consigo colocar ele nem tangenciando, nem cortando o eixo 2 reais. Depois nós vamos conseguir colocar esses valores aqui num outro plano, num outro desenho, num outro formato, que é chamado plano de Argand-Gauss, que eu vou apresentar para vocês um pouco mais à frente. Vamos lá, vamos trazer mais um exemplo para que vocês consigam compreender bem essa partícula imaginária. Então, se eu tivesse a seguinte equação aqui. X ao quadrado menos 2x mais 5 igual a 0. Se eu tentar resolver ele por Bhaskara, posso? Posso. Menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Esse vai ser o meu x. Então, vamos calcular o meu delta. Meu delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Meu delta vai ser igual a 4 menos 20, que vai dar menos 16. Nota que eu sei que esse gráfico, a concavidade é para cima, ele não corta o eixo, então meu gráfico ele vai ser alguma coisa assim, acima do eixo. Ele não tem um valor x aqui. Vamos continuar. Então, meu x vai ser o quê? Vai ser menos b, então vai ser menos 2, vai dar 2, mais ou menos raiz de menos 16 sobre 2a, sobre 2. Isso vai ser igual. E aqui a gente parava e não tinha como continuar. Agora, conhecendo a partícula imaginária, eu já consigo avançar nele. Olha só. 2 mais ou menos raiz de i ao quadrado vezes 16 sobre 2. Por que isso? Porque eu sei que i ao quadrado é menos 1 vezes 16, menos 16. Isso vai ser igual ao quê? 2 mais ou menos raiz de 16, 4, 4i dividido por 2. Então, eu tenho dois valores aqui. Eu tenho 2 mais 2i sobre 2. E eu tenho 2 menos 4, que não é 2, que é 4i.
2 mais 4i sobre 2, 2 menos 4i sobre 2. Isso vai ser igual. Nota que aqui, do mesmo modo que eu fazia lá, eu divido um e o outro, eu voltei aqui. 2 sobre 2 mais 4i sobre 2, que é igual a 1 mais 2i. Isso é igual a 1 menos 2i. Ou ainda eu posso fazer, né, 2 sobre 2, vamos fazer inteiro aqui, ó, 2 sobre 2, 4 sobre 2, que é igual a 1 menos 2i. Então, qual vai ser o conjunto solução para isso aqui? Conjunto solução. Vamos lá. 1 mais 2i e 1 menos 2i. Nota que nesse caso aqui vai começar a aparecer o quê? Um formato de número que vocês não conheciam, que é esse formato aqui, onde você tem uma parte que é real, esse 1 é real, e esse 2i é imaginário. Então, a partir do próximo encontro, na próxima aula, nós vamos avançar em cima desse número complexo. Aqui nós temos, então, apresentando para vocês, nós estamos apresentando para vocês dois números complexos que são soluções para esse problema. Nota que, como eu tenho quadrado, eu vou ter duas soluções. 1 mais 2i e 1 menos 2i. Para a tarefa, então, exercícios 1 e 2 da página